Os Foo Fighters, antes de serem uma famosa e muito boa banda de rock, era o nome que se dava aos fenômenos ufológicos que ocorreram com pilotos de aeronaves na Segunda Guerra Mundial. O termo Foo Fighters é uma junção de Foo, que é uma palavra francesa pronunciada errada por pilotos dos Estados Unidos, que significa fogo, e Fighters, que é como é chamado em inglês os caças. Para quem não sabe, o avião caça em inglês é chamado de Fighter Aircraft. Isso porque a maioria dos pilotos acreditava que os fenômenos eram algum tipo de arma psicológica alemã, já que não atacava os aviões. Os Foo Fighters eram vistos principalmente como esferas luminosas que acompanhavam as aeronaves, mas também houve relatos de Foo Fighters em outros formatos e até mesmo se apresentando como um objeto sólido de fato. Os primeiros relatos deste fenômeno são de 1942, mas foi somente em 1943 que o fenômeno realmente começou a ser registrado. Um dos primeiros data de outubro de 1943, quando pilotos norte-americanos a bordo do avião B-17, sobrevoando Schweinfurt, na Alemanha, em missão de bombardeio, avistaram vários pequenos discos que surgiram repentinamente e cercaram a aeronave. Segundo os pilotos, estes pequenos objetos tinham cerca de 2,5 cm de espessura por 10 cm de diâmetro. Os objetos não atacaram a aeronave, apesar de, segundo o relato de um dos pilotos, um destes discos chegou a bater na cauda do avião, mas sem causar danos à aeronave. No final de novembro de 1944, também ocorreu outro incidente interessante com os Foo Fighters. Nesta oportunidade, o piloto tenente Fred Ringwald estava realizando um voo de observação noturna, juntamente com os pilotos Ed Schluter e Donald Myers. Era uma noite parcialmente nublada e eles estavam sobrevoando a Garganta do Reno, ao norte da cidade de Estrasburgo, na França. Quando de repente os pilotos veem cerca de 8 a 10 luzes laranja brilhantes, inicialmente parecendo estar próximo das colinas, mas rapidamente se aproximando das asas do avião. Ainda em 1944, mais precisamente no dia 17 de dezembro, um outro piloto avistou 5 ou 6 luzes vermelhas e verdes piscando no formato da letra T de trem, enquanto sobrevoavam a região da cidade de Freiburg, na Alemanha. As luzes seguiram o avião por um tempo, mas logo se apagaram e desapareceram. Dias depois, no dia 22 de dezembro daquele mesmo ano de 1944, agora perto da cidade francesa de Haguenau, 2 aviões diferentes avistaram luzes laranjas subirem do solo em direção aos aviões e os seguindo por cerca de 2 minutos. Nessa oportunidade, o tenente Samuel Krasny conseguiu observar também um outro grande objeto vermelho em formato de charuto que voava a poucos metros de seu avião. O piloto fez várias manobras para tentar evitar o OVNI, mas o objeto voava paralelamente com o avião por algum tempo, até simplesmente desaparecer. A maioria dos relatos dos Foo Fighters são feitos por pilotos norte-americanos, mas isso não se restringia a militares americanos, pois pilotos de todos os países em combate, incluindo os alemães, relataram terem visto estes estranhos fenômenos no céu. Enquanto os aliados achavam que era tecnologia alemã, os alemães achavam que era tecnologia aliada. Porém, ao final da guerra, todos os militares ficaram relativamente decepcionados, pois aqueles incríveis fenômenos luminosos que se apresentavam em vários formatos diferentes, faziam manobras com grande facilidade, apareciam e desapareciam repentinamente, não era a tecnologia de nenhum dos países envolvidos no conflito. As explicações dadas pela maioria dos cientistas é de que estes fenômenos poderiam ser fogo de San Telmo, um fenômeno natural luminoso causado por descargas elétricas na atmosfera. Outra explicação apontada por pesquisadores é de que seria um raio globular, que também é um fenômeno que ocorre por causa de descargas elétricas na atmosfera. Porém, o raio globular possui algumas características diferentes do fogo de San Telmo, e o raio globular é um fenômeno ainda não bem compreendido pela ciência. Ainda quem defenda que talvez a melhor explicação para o fenômeno dos Foo Fighters tenha sido uma condição chamada de resistência de combate, uma espécie de estresse militar.
Porém, foram tantos pilotos relatando os Foo Fighters que essa causa seria extremamente improvável, até porque os pilotos cumpriram suas missões no conflito e antes de serem colocados dentro do avião, passaram por testes que comprovavam sua total capacidade de pilotar as aeronaves. O fato é que todos os pilotos que vivenciaram o fenômeno dos Foo Fighters têm certeza de que não se trata de nenhum fenômeno natural e muitos acabam aceitando a hipótese de que a origem dos Foo Fighters era mesmo alienígena, já que se não era criação humana e eles têm certeza de que não era nenhum fenômeno natural, então a ideia de ser algo de alguma civilização alienígena faz muito sentido. Outra questão que também pode ser analisada considerando a casuística ufológica é de que sempre onde há grandes conflitos, uso de energia nuclear ou locais fortemente militarizados, sempre há uma ocorrência maior de fenômenos ufológicos. Os motivos para isso já foram abordados em detalhes aqui em outros vídeos do canal e vão desde uma provável preocupação dos seres alienígenas quanto à nossa autodestruição, até curiosidade para saber por que estamos em guerra e quais armas usamos para os combates. De qualquer forma, os Foo Fighters ainda são um mistério até os dias de hoje e nunca foram explicados de forma completamente satisfatória. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.